esqueça os boletos, deixa os boletos em casa, esqueça os problemas, esqueça o dia de amanhã que pertence a Deus. Vamos neste momento focar neste ambiente, porque é aqui que tem cura, é aqui que tem vida para a tua vida, é aqui que tem resposta, aqui tem cura para a tua enfermidade nesta noite, tem resposta para o milagre que você precisa. Aqui em Cada Vitória nós focamos que nós temos que entrar com cara de vencedor, com cara de vitorioso. Aqui em Cada Vitória nós enfocamos que nós temos que entrar aqui ó, com o pé direito, dando soco e murro na cara de Satanás. Mas talvez você possa entrar numa quinta da vitória precisando de um grande milagre. Talvez você entre dentro de uma quinta da vitória falando: Deus, eu preciso ser vitorioso, mas também eu preciso de um grande milagre. E o Senhor manda falar para você, se você entrou aqui precisando de um grande milagre, hoje é a noite de você contemplar e receber o teu milagre. Abra teu coração, igreja. Mas aquilo que o Senhor falou, filho, eu quero que você fale. Talvez você entrou aqui nesta noite carregando nos teus braços uma promessa morta lá da sombra. Talvez você entrou aqui nesta noite com um sonho que já está morto, mas o meu Jesus fala assim: você veio como meu servo e ele está morto, mas ele não vai sair morto nesta noite. Você pode ter subido essas escadas com um sentimento de morte, estranho. Eu falei para o meu esposo: bem, essa semana está um pouco estranha. Você sente a opressão no reino espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E a opressão é algo estranho. Mas eu falei: Deus, eu vou na força do Espírito Santo. Eu vou levar algo para a tua igreja nesta noite, aquilo que o Senhor quer falar com corações. E eu falava à tarde: Deus, nós queremos apregoar a palavra. É bom ministrar a palavra. É bom a gente ter a confiança dos nossos pastores, obreiros. Mas o bom também, igreja, é ver que a igreja está dando frutos. Então, abra o teu coração nesta noite. Livro de 2 Reis. Já teve uma levita que deu uma ministrada sobre a minha palavra nesta noite. 2 Reis, no capítulo 4, diz assim a epígrafe desse texto: a sunamita e o seu filho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de Reis, segundo a história judaica, foi escrito por Jeremias, meus irmãos. Livro de Reis, ele traz para a gente a divisão do reino de Judá e o reino de Israel. Diz que o livro de Reis é o Senhor levantando reis, é o Senhor levantando profetas, é o Senhor constituindo nações, o povo em desobediência, a decadência, o Senhor tentando levantar. Só que no meio dessa história toda, o quadro de reis, a história de reis, fala de grandes profetas que fizeram milagres maravilhosos na presença do Senhor. Nós sabemos que aqui no livro de Reis, no versículo 4, se dá início quando Elias morre e vem o sucessor Eliseu. E diz que Eliseu, ele fica com um grande legado de Elias. Elias era um homem de Deus, que teve muitas dificuldades, se escondeu em uma caverna, passou por um momento de depressão, mas ele foi levado ao céu. Ele foi levado ao céu, o Senhor tomou. E disse que quando ele é levado ao céu, ele joga o manto dele sobre a vida de Elias. Como se fosse assim: eu estou passando para você o meu legado. Estou passando para você o meu discipulado de profeta. E aqui está, nessa noite nós vamos falar de um grande profeta na presença de Deus. Então Reis fala de profetas, fala de reis. E nós vamos nessa noite ler lá no versículo 8, que diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro,
e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que há de eu fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu possa fazer, ou falar ao rei, ou falar ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Amém, igreja amada do Senhor? Vemos aqui uma mulher sunamita. Não fala o nome dela na Bíblia, não fala o nome, só fala que ela é sunamita. Ela é oriunda de Sunem, uma cidade que em hebraico significa lugar de descanso. E diz que uma mulher muito rica, uma mulher muito hospitaleira, uma mulher que gostava de fazer boas obras, uma mulher que gostava de sempre estar ajudando a todos. Não foi só o profeta Eliseu que ela ali se ajuntou com seu esposo para ajudar, não. Ela gostava de ajudar os profetas. Por quê, meus irmãos? Ela morava entre Samaria e o Monte Carmelo. A casa dela ficava bem na passagem da rota dos profetas. E ficava entre Samaria e Carmelo. O que é o Carmelo? O Carmelo é um lugar de oração. Um lugar onde os profetas trafegavam para ir orar. Um lugar reservado de oração. Diz que o Carmelo era um lugar muito tranquilo, era um lugar silencioso, era um lugar de oração, um lugar de recitar salmos, um lugar de escrever salmos, era um lugar onde os profetas tinham intimidade com Deus, meus irmãos. E nessa noite eu não iria passar por essa mensagem, por essa parte aqui, e não ia falar, não ia trazer à tua memória como que anda a sua oração com o nosso Deus, como que anda o seu tempo de intimidade com Deus. Diz que os profetas, eles tinham um tempo de qualidade com o nosso Deus. Eles tinham um tempo de se derramar na presença do Senhor, de buscar a presença do nosso Deus. Por isso os profetas eram boca de Deus, porque eles tinham intimidade maior com o nosso Deus. Não é esse tempo que nós vemos no dia de hoje, não. Eu estava lendo alguns artigos, fala que hoje a nação de hoje, ela é como se fosse unicicioso. Tem que ser tudo muito rápido, tudo muito com pressa. E alguns historiadores falavam que antigamente nem se é o tamanho deles, de oração que eles tinham, o tamanho que nós temos hoje. Diz que muitas vezes nós estamos orando e já estamos andando no meio da casa já. A gente está orando, de repente já lembra de algo a fazer, a gente está se levando, meu Deus, e agora? Porque a gente já está preocupado com o que temos que fazer. E muitas vezes esse momento de qualidade que nós não damos para o nosso Deus em oração, meus irmãos, isso vai nos afastando da presença do nosso Deus. Porque o que nos aproxima de Deus é nós orarmos, é nós buscarmos. O que nos aproxima de Deus ainda é a oração diante do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, era uma mulher muito hospitaleira, uma mulher que gostava de ajudar, e uma mulher que estava na rota do Carmelo. E ela era muito observadora. Sabemos que mulher é observadora, amém? Igreja amada do Senhor. Tem mulher que é observadora, mas também tem homem que é observador. Vou chegar nos homens também. E ela observa que ele é um santo homem de Deus. E o que ela faz? Ela chama o princeso dela. Ela chama o princeso para conversar. Estou vendo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. O que acha, meu princeso? Nós fazemos um quartinho para ele. Para quando ele vir para Sunem, ele tem um lugar onde repousar, reclinar sua cabeça. Ele tem um lugar para comer pão, para descansar. Porque ele ficava na casa dela, mas às vezes a pessoa quer ter um pouco de privacidade. E ela pensando nesse descanso, nessa privacidade do profeta Eliseu, com certeza o esposo aceitou, porque a mulher ela tem esse poder de convencimento, né, meus irmãos? E tudo em oração, tudo que é colocado com amor, com carinho. E ali a gente vê que eles constroem esse quarto. Coloca ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E ali está formado aquele quarto para aquele profeta. E aquilo chama a atenção do profeta Eliseu. E ele chama Geazi, o moço dele, o auxiliar que estava ali ao lado com ele. Ele fala: Geazi, manda chamar aqui a sunamita.
E diz que ela vem, mas ela fica até a porta do quarto. Ela não passa aquela linha limite ali. E ela fica assim na porta do quarto e ele fala assim: o que eu posso fazer por você? Tem tratado com tanto desvelo, com tanto cuidado, com tanto carinho. O que eu posso fazer para você? Ou eu posso falar de você para o rei? Ou eu posso falar de você para o chefe do exército? Ela fala: não preciso de nada. Uma mulher rica, meus irmãos. Ela não precisava de nada. O que ela fala? Ela declara uma frase: eu habito no meio do meu povo. E essa frase, quando ela declara eu habito no meio do meu povo, eu tenho de tudo, eu não preciso de nada. Eu sou respaldada com tudo que eu preciso. E o Geazi, o homem observador também, porque o homem também é muito observador, viu, meus irmãos? Às vezes o homem é mais observador que a mulher. E diz que ele fala assim: o meu profeta, eu percebi que ela não tem filho. Ela não tem filho. E o esposo dela ainda é velho. E diz que o profeta falou assim: realmente, prestasse bem atenção. E ele manda chamá-la novamente. E ele fala assim para ela: no tempo determinado, tu darás à luz a um filho. E ela fala assim: meu profeta, não mintas a mim. Meus irmãos, ela fala: não mintas a mim, porque ela já não acreditava. Se o esposo já era velho, ela já era avançada também de idade. Então ela não acreditava mais. E ela não tinha pedido. É uma promessa que Eliseu faz sobre a vida dela, que ela nem imaginava, ela não estava pedindo. Porque muitas vezes nós temos um sonho e nós ficamos ali enfatizando, nós ficamos ali pedindo, nós ficamos ali: Senhor, é esse sonho que eu quero, Senhor, é essa promessa que eu preciso. Ela não tinha pedido nada para ninguém. Ela só queria ser uma boa hospitaleira para o profeta Eliseu. E diz, meus irmãos, que no tempo determinado ela concebe e ela dá luz ao filho. Aquilo que Eliseu tinha profetizado sobre a vida dela está nos braços dela. E de repente diz que naquele tempo os pais levaram os filhos para o campo, e diz que o menino foi junto. E diz que os meninos só vão para o campo dos pais quando tem por volta de 10 a 12 anos. Então meus irmãos já se passaram de 10 a 12 anos. O menino tem praticamente 12 anos. Nós vemos aqui que o profeta Eliseu, ele tinha acesso a essa casa. Era 12 anos já daquela bênção, daquela promessa cumprida dentro daquela casa. Aquela mãe, ela olhava para o filho e falava: essa aqui é uma promessa que eu não pedi, mas o profeta profetizou sobre a minha vida, e hoje eu posso contemplar com os meus olhos a promessa na minha casa, a promessa andando para lá, a promessa andando para cá. E ela conseguia visualizar com os olhos a promessa que o Senhor fez e cumpriu sobre a vida dela. Louvado seja o nome do nosso Deus. E diz que de repente ele vai para o campo com seu pai. E quando ele chega lá, ele começa a sentir uma dor na cabeça. Ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. E rapidamente o pai pede para que um dos moços leve ele de volta para casa. E quando ele chega em casa, diz que aquela mãe, ele tinha 12 anos. Eu vejo, e eu conjecturando e ouvindo algumas coisas, diz aqui que ela colocou ele sobre os joelhos. Meus irmãos, ela deve ter sentado e colocado ele sobre os joelhos. E eu quero falar algo para você nesta noite, meus irmãos. Ainda é joelho dobrado, ainda é joelho em posicionamento, que a gente se aproxima da presença de Deus. Não é brincadeira, não é de qualquer forma. Ainda é o joelho. O crente acha que há um lugar mais fácil de chegar até Deus. Não, ainda é o lugar mais fácil de se aproximar do Mestre. Ainda é o joelho dobrado na presença de Deus. E ela colocou ele sobre os joelhos. E diz, meus irmãos, que ali ela tem uma atitude de uma mulher muito sábia. Eu consigo imaginar e sentir a dor daquela mãe? Não, porque só a mãe sabe a dor que sente. Mas ali está sobre os joelhos dela uma promessa que ela não tinha pedido. E por 12 anos ela contemplou aquela promessa, e de repente ela vê aquela promessa ali se desvaindo, como diz, saindo pelas suas mãos em cima dos seus joelhos. E sabe o que ela faz? Ela fica ali em oração, ela fica ali conversando,
E diz que de repente o que ela lembra? Tem um quarto, tem um lugar de repouso, tem um lugar que eu conversei com Deus para trazer aquele profeta, e vai ser lá em cima, naquele quarto, que eu vou colocar a minha promessa lá dentro. Ela baixou, ainda é quarto fechado, viu? Ainda é um secreto do teu quarto que você chama a presença de Deus para a tua vida. Ainda é a tua intimidade com Deus. Ela se lembra do quarto de oração. Ela se lembrou daquilo que ela fez para aquele profeta. E diz que ela sobe, diz que tinha uma escada e ela consegue subir com aquele menino. Talvez era um menino franzino, mas talvez era um menino já forte, com 12 anos. Mas qual é a mãe que não consegue se equilibrar em qualquer situação para ver a vitória do seu filho, para ver a cura do seu filho? O que a mãe não faz para se equilibrar diante de qualquer adversidade, para trazer a cura do seu filho? E ela sobe, ela leva aquele menino até aquele quarto e deixa lá e fecha a porta. E ela desce. Quando ela desce, ela pede para o esposo dela assim: manda o mesmo moço, manda ele vir aqui comigo. E eu preciso de uma jumenta. Meus irmãos, eu fui estudar algumas coisas e diz que ela era muito rica. Ela tinha cavalos, manga larga. Mas sabe o que ela pede? Ela pede uma jumenta do esposo. Sabe o que jumenta significa e significava naquela época? Força. Olha o que a mãe, o que ela pensou rapidamente. Eu não quero um cavalo, porque eu não vou passar pelas ruas, não vou me exibir com a beleza de um cavalo. Eu quero um cavalo que tenha força, que me leve até o profeta rapidamente. Ela queria chegar até o homem de Deus com força e rápido, meus irmãos. E disse que ela falou assim: ela guardou uma jumenta ali, ela preparou tudo e ela falou para o moço: você vai fazer tudo que eu estou te ordenando, não se detenha no meio do caminho. Eu que dou as coordenadas. É eu que mando aqui agora. Você só vai na frente. E diz que ela vai embora e fala: mas para onde você vai? Hoje nem é sábado, nem é lua nova. Ela falou: não, mas eu sei que o profeta está no Carmelo. Eu sei que Eliseu está ali no Carmelo. Ela conhecia, ela sabia da atividade que ele tinha com Deus. Ela falou: eu preciso ir lá. Mas está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. Ela não deixava demonstrar nada para ninguém. O marido viu aquilo tudo, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E ele nem se apercebeu onde estava o filho. E hoje em dia, meus irmãos, quando a gente começa a passar por algum problema, a primeira coisa que nós fazemos é o WhatsApp. A primeira coisa quando nós queremos mostrar algo para alguém é o Instagram. Não, sabe o que ela faz? Ela se posiciona como uma mulher que tem uma promessa morta. E ela fala: não, eu não vou esperar para todo mundo, não. Eu não vou sair na rua gritando, pedindo socorro, não. Eu vou no meu cantinho, no meu jeitinho. Ela ia para a fonte. Ela estava indo para aquele que fez uma promessa sobre a vida dela. Ela estava indo para o Carmelo. Ela estava indo atrás do profeta. Ela queria a cura do filho dela. Mas ela, igreja amada do Senhor, e diz que ela chega e de longe o profeta observa aquela mulher. E eu imagino que ele já ficou preocupado. O que a sunamita está fazendo aqui? Louvado seja o nome do nosso Deus. Só que o que ele faz? Ele manda o moço Geazi até ela. Daí Geazi chega e fala: tá tudo bem? Ela vai: tudo bem. Tá tudo bem. Mas ela não queria falar com Geazi. Ela queria o profeta. E diz que o profeta chega até ela. E quando o profeta chega diante dela, ela se joga aos pés do profeta. E a sabe o que ela fala para ele? Eu não te pedi nada. Ela baixou o derrame. Ela vai na ferida de Acolisa Paula. Eu não pedi nada para você. Eu não pedi promessa nenhuma. Eu não pedi filho nenhum. Eu não pedi bênção nenhuma. E agora? Meu filho está morto. Consigo imaginar essa. Aí o Geazi quer tirar ele e fala: não deixa. Ela está amargurada. Ela está com a alma amargurada. Pode deixar. E diz que aí o profeta, o que o profeta faz? Manda Geazi. Ele fala assim: pega aqui, pega o meu cajado e vai até lá. Coloca sobre o rosto dele. Não adiantou, meus irmãos. O menino não viveu.
Geazi volta. Não aconteceu nada. A promessa ainda está com você. Meus irmãos, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez com o sentimento de que algo está querendo morrer, ou que algo está morto. Talvez você entrou assim, talvez, como eu falei, uma semana estranha. E tudo que o profeta Eliseu queria fazer não dava certo. Diz que ele foi, ele subiu ao quarto, ele colocou braço com braço, boca com boca, olho com olho. Ele deitou sobre o menino. Ele aqueceu somente o corpo do menino, mas o menino não voltou. O menino ainda não voltou, a promessa ainda não está viva. Show de raça, igreja amada, sabe o que o Senhor queria? Que o profeta Eliseu fizesse uma oração ao Deus de Israel. O profeta tinha que naquele momento fazer somente uma oração ao nosso Senhor. E diz que naquele momento, meus irmãos, ele vai ali, ele ora. E diz que aquele menino, ele se coloca de pé. Ele consegue trazer de volta a promessa. Meus irmãos, essa noite eu quero falar para você. Talvez você pense aqui, ó, nas minhas mãos, eu tenho uma promessa morta. Mas se você leva essa promessa morta até o profeta, essa promessa, ela cria vida, meus irmãos. Essa promessa volta a viver novamente. Talvez você entrou aqui falando com uma promessa morta. Mas é neste lugar, é nesta noite que tem uma unção sobre a tua vida. Uma unção de ressurreição. Uma unção de trazer vida. Ela baixou sobre a tua vida, meus irmãos. Tinha que ter uma oração do profeta Eliseu. Meus irmãos, é oração para as nossas vidas. Ah, missionário, mas eu tenho orado tanto, eu não estou enferma, eu tenho orado tanto, e essa enfermidade não tem ido embora. Mas, meus irmãos, você está enferma, mas ainda não infartou. A tua oração não tem deixado você infartar. A tua oração não tem deixado você chorar. A tua oração tem te mantido de pé. Tem oração que não tem resposta, sabe por quê? Porque é da vontade de Deus. Tem oração sem resposta porque ainda não é vontade de Deus. E não adianta, Deus não vai fazer por você, porque você vai fazer carinha de triste, ou você vai falar: Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou no culto amanhã. Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais naquela igreja. Não, Deus não vai fazer. Ele vai fazer quando Ele quiser, porque eu tenho é o tempo dele, meus irmãos, não é o nosso tempo. E aquela mulher, ela começa a viver de novo aquela promessa. Ela não tinha pedido nada, ela não queria nada, ela só queria viver no meio do povo dela. Mas sabe o que ela fez? Ela tinha a fonte certa. Eu e você, meus irmãos, nós temos uma fonte certa. É o nosso Senhor Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, a gente não quer mais orar, não. A gente sabe o que a gente faz? A gente pede para o vizinho orar. A gente pede para a nossa tia orar. A gente pede para o pastor orar. Mas a gente não quer perder o tempo de oração. Ainda é a oração que mantém a igreja de pé. Ainda é a oração que mantém você de pé. Ainda que você fale: meu Deus, eu não vou conseguir orar hoje. Mas dobra os seus joelhos. Fique em intimidade com Deus. Fica ali, igreja, mas ainda você não tem palavras. Mas se tiver lágrimas, derrame aos pés do Senhor. Se não tiver força, chore aos pés do Senhor. Mas ainda é a tua intimidade com Deus. Ela baixou a raça, ela vai dar que te mantém de pé. Glória, Domus, ele falou assim: a igreja pode ter o melhor louvor. A igreja pode ter a melhor palavra. A igreja pode ter os melhores musicistas. Mas se a igreja não tiver oração e presença de Deus, ela não consegue se fortalecer. Não consegue, igreja amada do Senhor. Eu quero ensinar para você nesse dia a importância de nós mantermos um momento de oração com o nosso Deus. Hoje eu e a pastora Simara, eu falo com todo carinho, pastora, nós tivemos um resultado de oração. Ah, as mulheres que oram, não, meus irmãos. A gente quer ensinar para você também a criar esse vínculo de oração.
esse desejo de oração. Porque, meus irmãos, é tão bom quando a gente vê o resultado da oração, alegra a nossa alma, mas não é porque nós oramos. Sabe o que alegra a nossa oração? É porque a gente está vendo que Deus, Ele ouviu a nossa oração. Não é porque a missionária que orou e aconteceu, não. É porque Deus ouviu a oração e aconteceu. Meus irmãos, Deus responde qualquer oração feita neste ambiente. Deus responde a tua oração. Então, meus irmãos, eu quero finalizar nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero trazer para a tua vida nesta noite. Crie um momento de oração com o Senhor. Crie um momento de intimidade com o nosso Deus. Os dias são difíceis, meus irmãos. Hoje à tarde eu li um artigo que falava assim, que muita gente ainda não se apercebeu que está chegando os fins do tempo. Agora é o tal de uma malária que está chegando aí. E é o tal de malária, e todo mundo já começa a comprar máscara, já começa. Porque está repreendido, cada hora é uma coisa. Isso só é para a gente se alertar que é os fins dos tempos. E aquele que está firmado em Deus, ele vai subsistir. Aquele que está na presença de Deus, ele vai conseguir. Aquele que não está firmado, ele não vai conseguir suportar o grande dia, meus irmãos. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você não queria ouvir isso. Talvez você não queria ouvir que você precisa orar para você suportar os dias maus. Mas era o que o Senhor queria falar ao teu coração. Mas eu tenho algo para te entregar nessa noite. O Deus que nós apregoamos nesta noite é o Deus de milagres. E se você está aqui precisando de um milagre, você sairá de posse de um milagre. Mas você também sairá com a receita. A receita para conseguir esse milagre ainda é oração, igreja amada do Senhor. Ainda é oração, ainda é intimidade. Nós temos profetas na casa do Senhor. Quem sabe hoje é o dia de você sair carregando o teu milagre. É o nome do Senhor Jesus, amém?